Olá, eu sou Joadir e dando continuidade aos resumos da saga Operação Cavalo de Troia, eu quero me reportar esse é o 25º livro da série O Gigante da Galileia. Eu quero voltar eu quero dar uma informação, uma complementação do vídeo anterior, a coroa de espinhos, dizendo o seguinte: eu fiz uma consulta no Google para saber quando começaram as buscas sobre as relíquias de Jesus, lá da paixão de Cristo, né? Então, segundo está no Google, as buscas pelas relíquias começaram depois do ano 200 depois de Cristo, né? Mais ou menos 200 anos depois de Cristo, eles começaram a se preocupar com isso e tal, e buscar, que isso aí seria muito valoroso. Daria muito dinheiro encontrar alguma coisa disso aí para vender e tal. Bom, então as buscas começaram, segundo o Google, informação lá do Google, começaram cerca de 200 anos depois. Eu quero falar o seguinte, que essa coroa, esses arbustos, essa coroa era feita de arbusto, que era ali aqueles espinhos que eram arrancados das plantas. Na Bíblia fala que separar o joio do trigo é tirar aqueles espinhos para que a planta cresça tranquilo, né? Então aqueles espinhos eram tirados e deixados lá junto às madeiras, ele secava, então aquilo servia para acender o fogo. Então a coroa foi feita com esses arbustos, né? Ele fala aí até o nome no vídeo passado tem o nome das plantas e tal, que não é o caso aqui. Então, quando Jesus morreu, quando eles tiraram Jesus da cruz, o cara pegou essa coroa e jogou lá naquele precipício. Era um monte de pedra, né? Era uma montanha de pedra chamada de Gólgota, né? Que tinha uma forma de caveira e tal. E ali ficavam enfincadas as cruzes, né? As estacas principais, para depois serem colocados ali os crucificados e tal, os condenados, né? Tal. Bom, então quando Jesus saiu da cruz, desceram ali eles tiraram um cara tirou aquela coroa e jogou no precipício. Ora, aquele local era um local onde tinha constante fogo, era um local chamado Guena, onde jogavam tudo ali, pessoas mortas, animais mortos, inclusive os crucificados, né? O corpo dos crucificados, que eles não tinham direito nem de uma cova, jogavam ali também. Bom, então essa coroa foi jogada ali. Acredito eu que suja de sangue, logo os bichos iam se aproximar dela, comer, né? Para lamber o sangue e tal. E como eram gravetos, já não eram novos, né? Porque estava no monte da madeira que o cara não foi buscar aquilo ali. Os caras foram ali onde tinha a reserva de madeira, ali mesmo, onde eles estavam, no mesmo prédio, e foi ali buscar onde estavam as madeiras e tal, foram pegar. Então, quer dizer, não era nada novo, não era um arbusto novo, já era velho, talvez seco. E isso não duraria um mês, né? Nesse local aí, não ia durar um mês. Mas, na Catedral de Notre Dame, existe lá algo que eles dizem ser a coroa de espinho original usada em Jesus Cristo. Fecha aqui, encerro aqui e vamos continuar. Bom, trouxeram Jesus lá para o pátio, aquela multidão estava ali, cerca de 11h30 da manhã, mais ou menos, e quando Jesus lá no local fechado, e quando Jesus vê a luz do sol, ele levanta o rosto para o sol, né? Mas aí os espinhos machucam ele novamente, ele volta, mas aí quando ele levanta o rosto para o sol, as pessoas veem o que fizeram com ele, né? Vê o rosto dele todo ensanguentado, barba, já aquele sangue pisado, ele é ressecado, eles ficam apavorados com aquilo. Até Pilatos olha para aquilo e olha chama o civil e fala para ele lá alguma coisa que o cientista não consegue escutar. O que ele falou com os civis, mas falou olhando para Jesus, naturalmente perguntando sobre
aquele estado de Jesus e aquela coroa, né? Que estava ali, aquele troço de espinho na cabeça do cara. E o cientista não conseguiu escutar, então não relatou nada, ele estava preocupado em olhar para Jesus, preocupado em observar Jesus Cristo. E João, o evangelista, o discípulo, né? Quando viu Jesus daquele jeito, ele ficou apavorado. E se ajoelhou nos pés de Jesus e começou a chorar. Começou a chorar e aquela cena fez com que aquele povo todo se silenciasse. Então houve um silêncio. E Pilatos olhou aquilo, aquele rapaz chorando ali, aquela cena triste, né? Aí virou para o Caifás e falou: tendes aqui o homem. De novo vos declaro que não acho culpado. Não o acho. Vou repetir, desculpem. Tendes aqui o homem. De novo vos declaro que não o acho culpado de crime algum. Depois de castigá-lo, quero dar-lhe a liberdade. Mas uma vez mais, Pilatos se equivoca. Pensando que a cena ali do rapaz chorando aos pés do Nazareno todo arrebentado, sangrando direto com aquela terrível coroa machucando ele, se equivocou novamente. E ainda que a multidão não se atrevesse a replicar, a multidão continuou calada, estupefata com aquilo ali, né? Impressionado com aquela cena que foi mostrada para eles. Porque Jesus tinha uma imagem, o cara tinha 1,81 m, era como se fosse um atleta, né? E volta todo arrebentado, cara. E ainda que a multidão não se atrevesse a replicar, o sumo sacerdote e seus homens responderam entoando o conhecido: crucifica-o! E a multidão, escutando ali aquela multidão que tinha sido paga, né? Alguns ali infiltrados, né? Então começaram a gritar de novo: crucifica-o! Crucifica-o! Decepcionado, Pilatos voltou para aquele pequeno tribunal, né? Aquele tablado e aquela cadeira de braços, onde ele se sentava. E ele pede os civis e fala, né? Nessa hora, vale aqui informar, que já começou um vento muito forte. Iria acontecer às 3 horas da tarde, aquela escuridão e tal, etc. E já começou ali, a previsão do tempo era essa, que ia chover e tal, que ia ter esses momentos, e começou a ventar. Então Pilatos teve que botar a mão na cabeça, porque ele usava peruca, né? Tem que botar a mão na cabeça e falou: reconheço perfeitamente que vós haveis decidido, falou para Caifás, reconheço perfeitamente que vós haveis decidido pela morte deste homem, mas que fez ele para merecer a condenação. E pergunta: quem quer anunciar seus crimes? Então, congestionado pela ira, Caifás sobe a escada e depois de cuspir em Jesus, ele grita: temos uma lei sagrada pela qual este homem deve morrer. Ele mesmo declarou ser filho de Deus. Bendito seja o seu nome. Então, voltando a cabeça para Jesus, cuspiu de novo em Jesus. Eu quero dizer que é o seguinte, vou repetir aqui a frase de Caifás. Temos uma lei sagrada pelo qual este homem deve morrer, diz o Caifás. Agora, tem uma outra lei
de Moisés também, dos 10 mandamentos, cujo primeiro mandamento diz, não matarás. E ele manda matar. Bom, o procurador olhou para Jesus com súbito medo. Ele, na verdade, bom, ele era doente, né? Ele tinha o tal do TMD, né? Ele era bipolar. Ele tinha o transtorno maníaco depressivo. E ele não tomava uma decisão com muita facilidade. Isso foi que atrapalhou muito Jesus. Então mandou que o centurião levasse Jesus para dentro de casa, da casa dele. E lá dentro, Jesus amarrado, em pé, né? Ele dá uma volta para Jesus, olha novamente e pergunta, de onde vens? Quem és na realidade? Porque dizes que és filho de Deus? Aí Jesus não fala nada. Jesus, todo arrebentado, sentindo aquelas dores, continua calado. Aí o procurador de novo, negas-te a responder? Não compreendes que ainda tenho poder suficiente para libertar-te ou crucificar-te? Aí Jesus, com uma voz muito fraca, muito debilitada, ao ouvir aquelas ameaças, ele fala, não terias poder sobre mim sem a permissão de cima. Então, a extrema debilidade de Jesus foi tanta que Pilatos se aproximou o máximo que pôde daquela barba, daquele sangue de Jesus e perguntou de novo. Ele não tinha escutado novamente, certo, né? Perguntou, que dizes? E Jesus falou, não podes exercer nenhuma autoridade sobre o Filho do Homem, a menos que o Pai Celestial o permita. Aí Pôncio deu uma volta, deu um passo para trás, com aquela resposta decisiva de Jesus. Aí Jesus continuou. Mas tu não és totalmente culpado, já que ignoras o Evangelho. Aquele que me traiu e me entregou a ti, cometeu o maior dos pecados. Ele fala, já que ignoras o Evangelho. Evangelho é uma palavra grega que significa boa nova. Então Jesus veio para pregar uma mensagem diferente. Qual era a mensagem que existia, né? E continua existindo, acredito. Era olho por olho, dente por dente. Feriu é ferido, matou morre. E ele veio pregar o amor incondicional. Que amor é esse? Na minha opinião, é aquele amor que você consegue oferecer às pessoas como se todo mundo olhasse para todo mundo e tratasse todo mundo, todo animal vivente, toda árvore, tudo que existe em vida, e você tratasse aqueles seres humanos, animais e vegetais como se fossem a si mesmo. A ti mesmo, né? Como se você tratasse todo mundo como você trata a pessoa do espelho, esse seria o amor, você teria um amor incondicional. É esse amor que Jesus pregava. Ele só falava sobre isso. Se você gostar de ler e quiser, e não teve conhecimento ainda, esse livro aqui, ó, As Cartas de Cristo, que foi ditada, segundo esse livro, essas cartas foram ditadas por Jesus Cristo no ano 2001.
A Operação Cavalo de Troia aconteceu em 1973, o ano da viagem. Os livros foram escritos na década de 80. A saga Operação Cavalo de Troia foi escrita na década de 80. E esse livro aqui, essas cartas, essas 9 cartas, são 9, foram ditadas por Jesus, segundo esse livro, foram ditadas por Jesus, e são 9, e estão aqui falando de toda a mensagem de Jesus Cristo. E eu comparei, né? Claro, comparei esse livro com a Bíblia, com Marte do Gólgota, com Guerra dos Judeus, e com a saga Operação Cavalo de Troia, os 9 livros. Bom, então ele diz isso, né? Que você não é totalmente culpado porque você desconhece o Evangelho, a boa nova que eu venho pregar, digamos assim, né? Então Jesus Cristo vira-se para João, o evangelista, o discípulo, e fala: João, nada podes fazer por mim. Vai e traz aqui minha mãe para que me veja antes de eu morrer. E João, meio desconcertado, conseguiu ser levantado ali ele estava ajoelhado aos pés de Jesus, né? Chorando. Foi levantado ali pelo centurião, e o centurião colocou dois soldados para levá-lo até o portão, a portaria lá, para que ele passasse pela multidão e tal, em segurança, etc. E João foi para lá buscar a mãe de Jesus. Então Pilatos fala novamente: estou convencido Pilatos novamente volta, né? Eu quero aqui resumir o máximo. Fala de novo. Estou convencido de que este homem somente cometeu falta contra a religião, pelo qual deve ser detido e submetido a vossas próprias leis. Por que esperais que eu o condene à morte só por estar em conflito com vossa religião? Como que diz o seguinte: o problema é de vocês, o problema não é meu, é de vocês. Cuidem disso vocês, resolvam isso vocês. E aí o sacerdote se encolerizou novamente, né? Como era normal naquele homem. Chega bem perto de Pilatos, assim, gritando, né? Fala: se soltares este homem, tu não és amigo de César. Com os olhos ali injetados de sangue, né? De ódio. Que era uma coisa peculiar dele. Ele era uma pessoa violenta, segundo o próprio genro dele, Anás. E Pilatos ficou meio assustado com aquilo, né? Ficou meio paralisado com aquela expressão dele, e ele continua: e cuidarei por todos os meios que o imperador tenha conhecimento disso. E Pilatos, que já estava devendo, digamos assim, tinha feito 2 atos que não tinha sido do agrado de Tibério, o imperador, ele tremeu nas bases. Todos esses atos que Pilatos fez e que não foram de agrados do Tibério, está aqui no livro, na página 434. Quem quiser depois, você pode ler no seu livro aí, tá? E aí, Pilatos temeu. Então o cientista faz um comentário aqui. Em minha opinião, diz o cientista, essa astuta manobra final desmoralizou Pôncio, que, vazio de um estrito senso de justiça e sem tempo para refletir friamente, cedeu. Confundido e sem controle, levantou-se da cadeira, apontando Jesus, disse sarcasticamente: eis aqui o vosso rei.
Caifás e os juízes olharam para Pilatos e falou para Pilatos ainda: acaba com ele, crucifica-o, crucifica-o. Aí o Pilatos fala: vou crucificar o vosso rei? Aí um saduceu lá do grupo, né, dos sinedristas, para bajular ali o Pilatos, para bajular Roma, olhou para a fachada do prédio, falou: não temos outro rei, senão o César. E aquilo, mais uma vez, foi definhando aquele fraco governador, aquele bipolar, né? Então, ele chamou o centurião e pediu uma bacia. E o centurião pediu lá um serviçal, um romano lá, e ele foi lá e pegou uma bacia de barro, trouxe uma bacia de barro, e Pilatos começou a lavar as mãos ali, lavou as mãos, levantou os braços acima da cabeça, falou: sou inocente do sangue deste homem. Estáis decididos a que ele morra? Pois bem, de minha parte não o considero culpado. Caramba, ele era a autoridade máxima ali. Porque Israel estava sob julgo. A Judéia estava sob julgo dos romanos. E ele era a autoridade máxima naquele local, naquele momento. Caifás era a autoridade lá no templo, mas na Judéia quem mandava era ele. E quem decidia era ele. Ele fala uma coisa dessa: de minha parte não considero culpado. Caraca, se não acha o cara culpado, solta o cara, né? Mas ele não fez isso. Aí um dos sinedristas, lá um saduceu, falou: que seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. E isso aconteceu. É como se fosse uma maldição. Isso aconteceu. 40 anos depois, tudo ali foi destruído pelo general Tito, com centenas de milhares de mortos, né? Conforme está no livro A Guerra dos Judeus, de Flávio Joséfo. Mas a Misná, a tradição oral do Pentateuco, da Torá, diz o seguinte, em sua ordem quarta: nos processos de pena capital, o sangue do réu e o sangue de toda a sua descendência penderá sobre a testemunha falsa até o fim do mundo. Então isso aconteceu, né? Com aquela frase daquele cara: que seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. E caiu. Aí Pilatos, totalmente derrotado, voltou-se para o centurião e falou: ocupai-vos dele. Entregou Jesus para ser crucificado. A sorte havia sido lançada. Eu paro aqui este vídeo. E convido você a assistir me dá o prazer de assistir o próximo vídeo, 26º, aonde eu vou falar sobre isso aqui, ó. A plaquinha Henri. Como foi feita, qual o material que foi usado para essa placa que será colocada, pregada, né, fixada na cruz de Jesus. Agradecendo a sua presença, a sua audiência,
quero lhe desejar uma frase que eu gosto muito. A paz do pássaro que canta no galho podre da árvore. O galho é podre, mas o pássaro canta, porque sabe que pode voar. Muito obrigado pela sua audiência.